gaiola que eu preciso ter para minha ave? Eu vou falar para você que não existe uma resposta certa para essa pergunta, porque, obviamente, a gente tem muitas espécies, mas a gente precisa entender não é qual é o tamanho certo. A gente precisa entender qual é o tamanho mínimo. Menos do que isso é inaceitável. É complicado falar isso porque muitas coisas me vêm na cabeça. O bicho tem outro lugar, ele fica solto, não fica solto, ele só fica ali dentro. Tem algumas perguntas bastante relevantes quando a gente fala de tamanho, mas o básico do básico é o seguinte: a gente tem que pensar que esses animais têm uma envergadura de asa. O que é a envergadura da asa? É o tamanho da ponta da asa esquerda até a ponta da asa direita quando o animal está de asas abertas. Essa é a envergadura da ave, a largura da ave, o comprimento da ave. E a gente tem outro fator importante que é a altura da ave. A altura a gente vai contar da cabeça até a ponta do rabo, porque tem aves que têm um rabo longo, tem aves que não têm um rabo longo. Para as aves que têm um rabo longo, a gente precisa tomar muito cuidado com esse rabo, porque ele não é meramente estético, ele não é meramente. Ele não é só porque é bonito o rabo que a gente tem que tomar cuidado com o rabo tem a função dele. Então a gente precisa sim tomar cuidado com essas penas. O mínimo do mínimo do mínimo do mínimo necessário de comprimento da gaiola é o dobro da envergadura da ave. Então, se a sua ave tem uma envergadura de 20 centímetros, você vai ter que ter uma gaiola de pelo menos 40 centímetros. Por que isso? Porque a ave deve ser capaz de bater a asa dentro da gaiola se ela quiser. Ela deve ser capaz de fazer isso, gente. A gaiola, é por isso que gaiola não é prisão. Se você ainda acha que gaiola é prisão, é porque você está fazendo desse ambiente prisão para o seu animal. O pescoço e a Magali, se quiserem os dois bater a asa ao mesmo tempo dentro da gaiola, eles conseguem. Obviamente, estou falando de um bicho de 45, 50 gramas, de um bicho pequeno. Se eu estou falando de uma arara, presta atenção, o tamanho da envergadura da asa desse bicho, isso tem que ser o dobro. E a gente tem a altura do bicho, que o ideal é que também seja o dobro. Para uma arara é muito difícil. Na minha opinião, não existe gaiola confortável para arara. Na minha opinião, para esses animais de porte grande, a gente precisa de um recinto. Isso poderia ser assunto para uma outra conversa. Vamos falar dos citacídeos de pequeno e médio porte, porque os de grande porte, galera, se você tem uma arara na tua casa, você sabe que esse bicho não fica na gaiola, e se fica, na minha opinião, você tá fazendo errado. Então, vamos lá, se você tem um papagaio, eu agora não vou saber de cabeça quanto é a envergadura da asa de um papagaio, deve ser o quê? Seus 40, 50 centímetros, talvez? Eu sou muito boa com parâmetro, tá? Mas deve ser mais ou menos isso. Você tem que ter o dobro. E de altura, papagaio não é um animal que tem um rabo comprido, então tenha pelo menos o dobro. Faz diferença altura e largura? Será que eu devo ter uma gaiola mais alta do que mais longa? Como é que é? Vai depender da espécie que você tem, porque geralmente, tudo bem, se você montar isso de uma maneira confortável, pode ser que não faça tanta diferença, contanto que você tenha esse mínimo do dobro da altura também, tá? Mas para animais que gostam de ficar em copa de árvore, por exemplo, pode ser interessante você ter uma altura um pouquinho maior, mas o comprimento também, gente, porque o animal precisa ser capaz de ir de um puleiro para outro. Depende da espécie, depende do seu manejo, depende do propósito daquele animal. Você vai ter uma gaiola que é uma voadeira, você vai ter uma gaiola menor, que não é uma voadeira, mas que o animal tenha um tempo de qualidade fora dessa gaiola. Porém, quanto maior, melhor. Quanto maior for, independente do tamanho do seu animal, quanto maior for, melhor.